Queridos, ainda lembrando, todos que vão assistir o nosso programa no YouTube, ele demora um pouquinho a abrir, então você pega o cursor, tá? E caminha um pouquinho com o dedinho, um pouquinho só para você pegar sempre o início do programa, tá certo? Então qualquer problema, mexa no cursor que você consegue. Estamos muito felizes, muito agradecidos ao Senhor, né? O programa de ontem teve bastante visualização e que realmente o Espírito Santo tenha tocado cada coraçãozinho. Nós temos recebido de muitos queridos, né, palavras assim de soerguimento, como são várias pessoas. Hoje eu não vou citar o nome das pessoas para eu não deixar alguém de fora, né? Porque eu sei que nós gostamos sim quando um pregador, quando alguém cita o nosso nome. Não é verdade, amados? Às vezes nós falamos assim, eu não dou bola, mas quando alguém no meio do público te vê e cita o seu nome, nossa, que alegria dá no coração dessa pessoa ter se lembrado de você. Até mesmo os doentinhos no hospital, quando a gente chega, já lê o nome discretamente, né? E fala o nome da pessoa, ou então o meu jeitão de ser, né? Eu chamo a maioria de as meninas de princesa, costume, né? É o meu costume isto. As minhas meninas eu chamava para ir para a escola, princesa, está na hora de levantar, né? Até hoje, às vezes eu as chamo de princesas. Por quê? Porque é um carinho, é um jeito gostoso de falar. E eu já ouço outras pessoas também me chamando de princesa. É tão bom, né? Tão bom aqueles queridos que são de pertinho da gente, que estão conosco todos os dias, nos tratar assim com tanto carinho. Pois bem, meus amados, hoje o Senhor nos deu uma palavra que com certeza, né, vai nos ensinar muito, e eu sei que talvez você que está aí possa ensinar melhor do que eu. Mas como o Senhor colocou, né, essa pessoazinha aqui para falar com você, que o Senhor te dê realmente ouvidos ungidos, tá bem? O tema é cotidiano na nossa vida, mas ainda há pessoas que confundem as três pessoas da Santíssima Trindade. É um tema que nós já falamos aqui na TV, só que agora, como estamos no YouTube, a gente repete alguns temas porque muitas pessoas não conseguiam assistir, né? Só passava aqui em Votorantim o nosso programa. Agora, YouTube pega no mundo, não é verdade? Então, nós vamos para a palavra nesta manhã. Preparem o seu coraçãozinho, tá bem? E ore por mim enquanto nós pregamos a palavra para que ela chegue no coração, especialmente daquele que mais necessita. Evangelho de São Lucas, capítulo 3. Olha aí. Capítulo 3, versos 21 e 22. São apenas 2 versículos. Deixa eu arrumar meu cabelinho. Ai, queridos, vamos lá. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e veio do céu uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho a minha afeição. Olha que lindo. Quando todo o povo ia sendo batizado, por quem? Por João Batista. De repente, chega quem ali para ser batizado no meio da multidão? Jesus.
E é espantoso o que João fala naquele momento, né? Que está em outro texto. Mas o que nós queremos realmente conversar hoje é sobre esse momento de Jesus. E estando ele a orar, Jesus orava. Então, oração para você, para mim, não pode ser novidade, nenhum peso. Nós não somos cristãos, Cristo grande, é isso que significa cristãos, né? Nós somos cristãos. Nós temos que seguir os caminhos do Senhor Jesus, e um dos mais excelentes caminhos de Jesus, exemplos de Jesus, é ele orar. Ele orava, ele falava com o Pai. Jesus, estando a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. É a Igreja Católica Apostólica Romana que inventou isto, que o Espírito Santo é também representado pela pomba? Não, queridos. O Espírito Santo se apresenta em forma corpórea de uma pomba, como uma pomba, sobre Jesus Cristo. E veio do céu uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho a minha afeição. Aqui está um documento sobre a Santíssima Trindade. Então você, meu querido, minha querida que me assiste e que não crê que existe a Santíssima Trindade, é a palavra de Deus. Que o Espírito Santo te convença que existe o Pai, o Filho, o Espírito Santo, três pessoas distintas, mas um só Deus. Aqui está Jesus a orar, o Filho de Deus, feito homem, 100% homem e 100% Deus. Vem o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e ouve-se a voz de quem? Do Pai, que é realmente a fonte, né? O Pai Celestial, Deus Yahvé, né? Ele que realmente criou todas as coisas, mas junto com o Senhor Deus estava a segunda e a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Meu querido, minha querida irmã, embora o Verbo tenha sido feito carne, né? Um pouco mais tarde, lá depois de Gênesis, nós sabemos também disto. Muito bem, queridos. Para aqueles que têm dificuldade de entender, né? Se eu falo com o Pai, eu não estou magoando o Filho? Com Deus não tem essas coisas, tá? Deus não é cheio de mimimi, viu? Deus não é disputador. Deus não tem orgulho. A Santíssima Trindade é uma explosão de amor entre as três pessoas, né? Até alguns historiadores, alguns exegetas dos nossos tempos dizem que realmente o Espírito Santo é a explosão do amor entre o Pai e o Filho. Então, plenitude de amor. Mas eu também tinha uma dificuldade enorme para explicar sobre a Santíssima Trindade. E quando eu estava fazendo teologia,
O meu professor, que era o Padre João, ele deu um trabalho que era para nós fazermos um trabalho sobre a Santíssima Trindade teologicamente e também uma homilia, ou seja, como é que eu iria explicar isto ao povo, para que o povo entendesse. Muito bem, queridos, como a gente sabe que sozinhos nós não conseguimos nada, óbvio que eu jejuei, orei. Por quê? Porque para fazer um trabalho teológico sobre Santíssima Trindade é fácil. Por que é fácil? Porque você copia. Você pega grandes teólogos que falam sobre a Santíssima Trindade e faz uma síntese e o trabalho está feito, com várias citações e etc. Agora, como falar da Santíssima Trindade ao povo? E eu passei uma tarde em oração para escutar Deus. Como é que o Senhor quer que eu explique? E eu tinha lido várias explicações quase fáceis de entender. Mas o Senhor quis me dar uma visão sobre a Santíssima Trindade para eu também poder entender para sempre. Em oração, de repente, eu estava numa sala de catequese. Eu era aluna e eu fiz a pergunta ao meu professor de catequese, ao meu catequista, era um homem. E eu disse: como que se explica a Santíssima Trindade? E ele então começou a contar uma história. E eu entrei nessa história. Ele dizia assim: havia um vilarejo cercado por montanhas, montanhas muito grandes. E esse vilarejo vivia numa paz total, longe, de toda a mídia, longe de toda essa parafernália de barulho, do mundão. Eles eram agricultores e também cuidavam do gado, cuidavam dos animais domésticos e viviam em paz. Terra boa, água em abundância, tudo ia muito bem. Tinham muita saúde porque comiam coisas puras. Olha que paraíso, Mas chegou um tempo em que parou de chover. 1 mês, 2 meses, 3 meses. E tudo começou a secar. Tudo. As plantas. Começou a faltar alimento para os animais. E o pior de tudo é que o poço que eles tinham, a fonte que eles tinham, também começou a secar. A seca realmente foi terrível. E eles começaram a se reunir para ver o que poderiam fazer. E de repente alguém teve uma ideia meio louca. Que ideia era essa? A ideia foi a seguinte: precisamos subir a montanha e ver o que tem do outro lado. Nós precisamos buscar solução para esse problema, Porque já tinham orado, pedido a Deus a chuva e a chuva não estava vindo. Só que muitas vezes o Senhor
quer realmente que o homem haja conforme as suas possibilidades, não é? Deus não é mágico, pediu e já vem imediatamente. Muitas vezes o Senhor usa a nossa inteligência, né, para planejarmos algo que realmente dê certo. Enfim, não tinha outras ideias. Aqueles homens então começaram a se organizar porque as montanhas eram de mata virgem. Eles nunca tinham ultrapassado aquele lugar e havia muitos perigos. Então se prepararam com as suas armas, foice, facão, né? Levaram também água, alimento e começaram a subir a montanha. E passado uns 2 dias, levou uns 2 dias para eles chegarem ao topo da montanha. Quando chegaram e olharam para aquele lugar, era realmente fantástico. A primeira coisa que eles viram foi um grande lago. Até sentaram, eu os via sentando ao redor do lago, observando aquela água. E para baixo do lago tinha assim como que uma floresta de... como que é o nome? Ah, meu Deus, fugiu o nome agora. João, me ajude a lembrar daqueles que você pode fazer canaletas assim, aquelas plantas, bambus, já me lembrei. Bambus bem grossos, fortes. E alguém vai e experimenta a água. A água era pura, deliciosa. Só que observam o lago e alguém questiona, mas de onde que vem essa água? Será que ela se forma já no lago ou tem alguma fonte mais longe? Começaram a buscar, de repente alguém encontrou, descendo de uma rocha muito alta, um fio de água que então ia para o lago. Descobriram a fonte. Só que eles não conseguiam subir para ver do outro lado. Era uma grande rocha, uma montanha. Então ficaram observando. É daqui que vem a água para o lago. Mas o que vamos fazer? Como vamos salvar o nosso vilarejo? E alguém teve uma grande ideia. Olha só os bambus, olha a grossura dos bambus. Vamos fazer um canal, vamos fazer uma... Ai, eu não estou lembrando o nome agora. Mas como se fosse uma bica, né? Que chegue até o vilarejo. Eles riram. Isso é impossível, é muito longe. Vai levar uma semana para nós conseguirmos fazer isto. Mas o outro dizia, olha, tem cipó, tem o bambu, nós temos as ferramentas, se começarmos agora, nós vamos conseguir. Era como se fosse um aqueduto que fala, né? Se não for isso, por favor, podem me ajudar, tá bom? E começaram o trabalho. E conseguiram, queridos. Uma semana depois, aquele canal que eles estavam fazendo com o bambu chegou até o vilarejo. E foi realmente uma festa quando aquela água começa a jorrar. Festa para os seres humanos e festa para os animais. Tinham conseguido. Muito bem. O que esta visão tem a ver com a Santíssima Trindade? E eu estava esperando a resposta. E a resposta veio rapidinho.
O Pai é a fonte que jorra a água para o lago, que é Jesus. E do lago vem então a bica, que é o Espírito Santo. A mesma água. Só que eu não digo lago para a fonte, eu digo não. Eu não digo fonte para a bica. Eu vou dizer, esta água é da fonte, esta água é do lago, esta água é da bica. Ou seja, o Pai é Pai, o Filho é Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. O mesmo Deus, ou seja, a mesma água com todas as suas proteínas, com tudo aquilo que contém a água para a vida. Se eu bebo a água da bica, eu estou bebendo a água do lago? Claro. Se eu bebo a água do lago, eu estou bebendo a água da fonte? Claro. Se eu estou bebendo a água da fonte, eu estou bebendo a água da bica? Claro. Deu para entender, meu querido, minha querida irmã? Olha só como é fácil. Então, se eu falo, Espírito Santo, vem em nome de Jesus, toma posse de mim, a Trindade Santíssima virá. Se eu falo, Jesus, me acuda, o Pai e o Espírito Santo também ouvem. Se eu falo, papaizinho, me coloca no teu colo, eu estarei no colo da Santíssima Trindade, porque é um só Deus. Então, que toda dúvida que havia no seu coraçãozinho se dissipe, né? O Senhor me deu essa visão, eu fiz esta prova, né? Daí foi uma prova, né? Um trabalho, depois uma prova. Tive uma nota muito boa, graças a Deus, né? Mas a nota maior, o prêmio maior foi realmente eu ter aprendido para sempre que eu não falo Jesus para o Pai, que eu não falo Pai para Jesus, nem Espírito Santo para nosso Senhor Jesus. Agora, mais do que nunca na minha vida, eu sei quem é o Pai, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é o Espírito Santo. A Santíssima Trindade, um só Deus, em três pessoas distintas. Isto é a nossa doutrina católica, apostólica, romana. É uma doutrina digna de fé. Queridos, e quando eu falo digna de fé, de confiança, de certeza, eu achei também entre as pérolas que eu procuro na minha vida, né? Achei um hino. Deve ser um hino cantado por irmãos da Cristã do Brasil. Porque as roupinhas deles, né, mostra isso, ou da Assembleia de Deus, ou da Cristã do Brasil. E você vai perguntar para mim, Solange, mas o seu programa não é um programa católico? Eu sou católica, nós não podemos misturar as coisas, porque nós já estamos ouvindo muitas pregações sobre isso. Meu querido, minha querida irmã, quando eu uno as religiões cristãs, né, os meus irmãos que são cristãos também comigo, né, eu não estou destruindo a minha doutrina, eu não estou, como que falo, dispensando a minha Igreja Católica Apostólica Romana, né? A minha identidade é ser católica, é ser
Apostólica Romana, mas eu respeito muito as religiões cristãs, tá? Aquelas que colocam Jesus realmente como centro de suas vidas, porque Ele é o único Salvador e Senhor. Então, como o Papa João 23 dizia, deixemos as coisas que nos separam de lado e vamos, dar importância àquelas que nos unem. Essa é a grande verdade. Um Papa falando isto. Então fica aí, você vai gostar. Se você gosta de letras ungidas, você vai gostar. Assista. Quero te servir com
faz-me fiel. Nós temos também um outro hino de fidelidade que nós cantávamos tanto no início da renovação carismática, que era assim: faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Claro, né, queridos, que a voz não é a mesma daqueles queridos, mas é um hino maravilhoso de fidelidade. Faz-me fiel no falar, faz-me fiel no vestir-me, faz-me fiel no tratamento com as pessoas. Isto é muito, muito, muito importante. Queridos, antes de nós entrarmos nos átrios do Senhor, eu quero dar mais um utatá no coração de cada um de vocês, pedindo mesmo me ajudem, compartilhem, curtam, tá? Agora no final de semana eu vou editar alguns vídeos lá na minha conta, então Solange de Oliveira Pedroso, curta, comente, compartilhe, nos ajude sempre, tá bom, amadinhos? Soberano e Santo Deus, Pai querido, Deus de amor e de bondade, nós estamos, Pai, mais uma vez na Tua presença nesse dia. É muito bom. Sabe, Senhor, hoje nós falávamos do Senhor enquanto fazíamos as patinhas. Falamos muito do Senhor. O quanto é importante termos saudade do Senhor. E é isso que pedimos nesta manhã, Senhor. Ou nesta tarde, ou nesta noite, para quem vai assistir os reprises do nosso programa. Pai, nós pedimos mesmo uma sede enorme por vós. Que sintamos a Tua falta, Pai. Que não fiquemos nem 5 minutos sem dizermos pelo menos oi, Pai. Oh, Deus seja louvado. Obrigada, Jesus. Te amo, Espírito Santo. Sim, Senhor. Que em cada momento da nossa vida nós estejamos na Tua presença sempre. Em todas as situações, nas situações boas, de alegria, de encantamento e também nos momentos, ó Deus, de dor, de desilusão, de decepção. Ou, Senhor, até naqueles momentos em que sentimos muito as trevas rodeando a nossa vida. Que estejamos sempre com os olhos fixos em vós, ó Deus. Que possamos mergulhar o nosso coração em vós, sabendo que o Senhor é tudo de bom o tempo todo, como estão dizendo agora. Uma frase muito ungida: Deus é bom o tempo todo. Grande verdade. Confirma isto no nosso coração. Faz-nos fiéis, ó Deus, em tudo. Só com a Tua ajuda nós conseguimos. Só com a Tua ajuda. Paizinho, abençoa nosso final de semana. Abençoa o casamento da Gabi. Que realmente o sacramento do matrimônio inunda a vida desse casal e de todos aqueles que vão se consagrar em matrimônio este final de semana. Que saibam que realmente o sacramento do matrimônio é o armazém para o casal, onde haverá tudo o que o casal precisa, especialmente a dosagem de amor que um casal precisa para viverem a vida toda no amor, no respeito, na verdade e na pureza de coração. Paizinho, o Senhor sabe que nós precisamos muito
conscientiza todos os casais que são consagrados em matrimônio, que existe este grande armazém celestial, de onde podemos tirar a saúde do corpo, da mente, do espírito, da onde podemos tirar a sabedoria divina para educar os nossos filhos, a paciência para entender os defeitos do nosso cônjuge, palavras doces e firmes quando precisamos ajudar o nosso cônjuge a se moldar conforme a vontade de Deus. Oh, meu Pai, nós precisamos tanto da Tua ajuda para a educação dos nossos filhos. Precisamos tanto do Senhor para aconselharmos os nossos irmãos e tirá-los, às vezes, da boca do leão, Senhor. Tirá-los, muitas vezes, da beira do precipício, ó Deus Todo-Poderoso. Deus, Santo de Israel, Tua bênção. E que essa bênção alcance todos aqueles que nós olharmos. Sim, Senhor, dá-nos o olhar do Teu Filho Jesus, para que em tudo que nós olhemos possamos transmitir a cura, a libertação, a paz, o verdadeiro amor, a esperança, o carinho. Paizinho, eu creio que o Senhor me ouve, porque oro em nome de Jesus, com a bênção da sempre e imaculada Virgem Maria. Assim seja. Amém e amém.